Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Conexão. Eu me chamo Alisson Reis e estou junto com o Matheus Santinel para mais um episódio. E aí pessoal, bem-vindos ao episódio de número 6. Lembrando que esses episódios são possíveis graças à equipe da It's Media, que disponibiliza todo o estúdio pra gente. Então, se vocês estão curtindo nossa imagem, nosso som, nossa iluminação, saiba que é tudo graças à It's Media. E não se esqueça também de se inscrever nas nossas redes sociais, @sem conexão no Instagram, é o numeral 100 conexão com 2 O's no final. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no Facebook e no Spotify. Onde é que você gostar de assistir ou escutar, vai estar lá. Matheus, e apresenta o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, nascido em Pato Branco, professor de Física e Jiu-Jitsu, 3 vezes campeão mundial consecutivas nos anos de 2022, 2023 e 2024 na categoria 57,5. Seja bem-vindo, Felipe Burilli. Olá, obrigado aí pelo convite. Aí, vou contar um pouquinho da minha trajetória, do Jiu-Jitsu, como um todo aí para vocês. E Felipe, seja bem-vindo novamente. E conta para nós como é que foi o início da jornada, como é que o esporte entrou na tua vida? Certo, então, quando eu comecei a faculdade de Física, eu peguei e comecei a treinar Jiu-Jitsu. Eu vi que tinha uma academia lá e eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, né? Então, isso foi quando eu estava de 17 para 18 anos. E daí eu comecei a gostar de praticar arte marcial e depois de uns 3 meses eu entrei no cenário de competição. E daí ali eu comecei a me encontrar em relação a gostar mesmo de competir, né? Começou tudo como um hobby, então? Sim, o início foi um hobby e no fim comecei a me desempenhar bem nas competições, né, regionais no início. E daí, com isso, eu comecei a participar de umas competições maiores ao longo dos anos, né? E quando você já pensava em fazer alguma artes marciais quando você entrou na faculdade? Então, antes da faculdade? Quando eu era mais novo, eu queria fazer karatê, né? Só que naquela época, eu lembro que a gente tinha se mudado, a gente tinha ido pro Mato Grosso, e daí eu acabei não começando a fazer karatê. Daí eu deixei pra lá, né? Daí surgiu a oportunidade de fazer uma arte marcial quando eu iniciei a faculdade, né? Isso foi em 2012. Daí eu falei, por que não? Daí comecei a fazer jiu-jitsu, gostei e tô até hoje na arte marcial. E teve alguma inspiração? Algum atleta que você se inspirou para entrar nessa categoria? Então, quando eu iniciei o jiu-jitsu, né? Tipo, a gente tá muito ali a entender como que funciona, né? A questão da parte dos pesos e etc. Daí, o que acontece? A gente começa a tentar se espelhar em algumas pessoas, né? Na minha época, quando eu iniciei, tinha um cara que era muito bom, né? Na minha categoria, que era o Bruno Malfacini. Então, eu sempre me espelhava nele, né? Tanto que ele foi 10 vezes campeão mundial, né? Na faixa preta adulto. Então, o cara era fenomenal. Hoje ele não luta mais. Só que ainda, tipo, muita gente se inspira nele, né? Uhum. Quando você ganhou o primeiro Mundial foi em 2022, né? Isso. Quando você ganhou o primeiro Mundial, você já esperava isso aí de você? De todo esse trajeto aí que teve da... Então, no caso, eu não lutei os mundiais na faixa azul e roxa, né? Pela questão da faculdade, mestrado que eu fiz. E eu fui lutar novamente só na faixa marrom. E daí, então, eu tinha retornado na competição do Mundial nesse ano de 2022, né? Eu quis me testar, fui lá, consegui fazer 2 lutas, né? Eu fiz 2 lutas, consegui me desempenhar nas 2, consegui finalizar as 2 e sair com a vitória na faixa marrom, né? Na categoria adulta, de 18 anos até 30 anos. Felipe, explica para quem é leigo no esporte como é que funciona as categorias, como é que chega no Mundial, o que tem que disputar antes. Certo, então assim, o jiu-jitsu ele é separado por faixas, idades e categorias de peso, né? Então você vai sempre lutar com a sua faixa, você não vai lutar com uma faixa menor. No caso, faixa branca luta com branca, azul com azul e assim por diante. E daí as categorias de peso, daí vão ter classificações, né? Vai ser peso galo até o pesadíssimo e cada peso você vai ter um limite de peso por quilo.
A galo que eu luto é 57,5. Então a gente tem que pesar com o kimono 57,5 kg. A próxima categoria é 64 quilos, que daí é o peso pluma, e assim por diante. Então, cada categoria de peso, você só pesa com o kimono, né? E você pesa no dia da luta. Então, é 10, 15 minutos antes de você lutar. E é bem rigoroso isso aí, né? Se chegar lá com meio quilo a mais, Já é não entra. desclassificado. Tu falou 15 minutos antes da luta? É. Cara, que pressão isso. Que eu, tipo assim, o pouco que eu acompanho de artes marciais, apesar de é um dia antes, né? Isso. Um dia antes, ou na manhã, não lembro. E tem todo um... Tipo, você tem atletas que ficam mais tranquilos, né? Tipo, mas tem atletas que tem que fazer sauna, tem que Desidratar. desidratar. Então, 15 minutos antes é uma pressão absurda, né? Eu fiz um tempo, sei que não parece, mas eu fiz um pouco de Muay Thai, quando eu era adolescente também. E eu treinava com o Frajola, aqui de Pato Branco, que é um excelente professor e também já competiu muito. Antes das competições, ele enrolava o corpo dele num saco de lixo pra fazer uma suada que tá louco. Ele ficava vermelho de tanto suar. E ele perdia 2, 3 quilos um dia. Pra fazer a pesagem, né? Pra poder fazer a pesagem. No jiu-jitsu a gente pesa no dia, mas tem algumas artes marciais que ainda pesam um dia antes. E daí favorece a desidratação, né? Então quem consegue desidratar, você consegue perder 2, 3 quilos em questão de um treino. E você recupera para o próximo dia. No caso do jiu-jitsu, a gente tem que estar no peso, né? Então você tem que meio que fazer um planejamento para chegar no dia, no peso ideal e não ficar fraco. Porque não adianta eu me desidratar, por exemplo, na sexta-feira, para chegar no peso no sábado, né? Pesar lá e daí não conseguir lutar, né? Se desempenhar, né? Eu dou aula lá no Frajola, né? Já vai fazer 4 anos que eu dou aula lá. Então ainda é a mesma rotina. Os meninos lá colocam saco de lixo. Se precisar, tipo... Eu faço isso, né? Porque a gente sabe que às vezes é difícil perder peso, dependendo como que você tá. E a gente sempre tenta lutar no limite, né? Da categoria. Não adianta eu querer lutar até 64 quilos pesando 60. O cara de 70 tá tentando baixar para debaixo. Porque daí vai ficar mais forte na categoria, né? E o Matheus falou de professor. Quem que foi teu mestre no início? O meu mestre, ele continua sendo meu mestre, né? Ele é lá de Florianópolis, né? O Alexandre Teixeira Araújo. Ele que faz toda a minha preparação. Quando eu vou em competição, ele vai junto. E, inclusive, ele ainda compete, né? Ele compete na idade dele. Ele tem 53, né? E luta na faixa preta. E ainda tá no meio competitivo, né? Só que daí ele luta na idade dele, né? Que é de 50 a 55, né? Você ganhou 3 vezes mundial consecutivo na tua categoria. Você acha que o Brasil ele tem um potencial, ele se destaca mais que os outros nas artes marciais? Inclusive no jiu-jitsu, né? Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não conseguem relacionar o jiu-jitsu com o Brasil. Hoje, tipo, mundialmente a gente pratica jiu-jitsu brasileiro. Por quê? Porque quando veio o jiu-jitsu pro Brasil, pelo Conde Koma, a família Gracie, eles treinaram com o Conde Koma e eles meio que melhoraram o jiu-jitsu. O jiu-jitsu que eles aprendiam lá no Japão é totalmente diferente com que o jiu-jitsu que hoje é praticado no mundo inteiro, né? Então hoje a referência sempre é o Brasil, né? É o Brazilian Jiu-Jitsu, que é o jiu-jitsu brasileiro. Tanto que muitas pessoas saem do Brasil para fora para dar aula hoje, né? Nos Estados Unidos, lá em Dubai e Europa. Hoje o que tem mais concentração é Brasil ainda, né? Por ter mais gente praticante. Estados Unidos, que muito brasileiro migrou para lá. E Dubai, porque o Dubai eles fizeram, já faz uns 6 ou 7 anos, eles fizeram uma adequação de praticar jiu-jitsu desde a escola até o exército lá da Arábia Saudita. Então, todos eles praticam jiu-jitsu lá. E são brasileiros que foram para lá e vivem dando aula de jiu-jitsu. Olha só. Cara, é legal que você trouxe já mencionou a família Gracie, né? Que eu lembro que tem um caso bem lendário no Artes Marciais, foi quando teve aquela luta do Royce Gracie com... Era um lutador de sumô?
Ou não, ou era um lutador o MMA, eu não lembro. Era um cara muito maior que ele e ele derrotou com o jiu-jitsu, né? Essa luta é do Rickson Gracie. Rickson Gracie. Lá no Japão, quando existiu o Pride, né? E daí o cara caiu por cima e ele conseguiu fazer uma finalização no braço e vencer a luta, né? E o cara, tipo, sei lá, tinha 160, 170 quilos. E o Rickson, na época, devia ter uns 80 e poucos quilos. É o dobro do peso, cara. Olha que... Que na época, eu lembro que quando a família Gracie, eles começaram a tentar difundir o jiu-jitsu brasileiro, eles faziam muito desafio e eles não importavam o tamanho, qual arte marcial que você fazia. Eles queriam testar a arte marcial deles e mostrar que era mais efetiva naquela época. Tanto que o UFC, quem criou foi eles, né? E eles venderam pros americanos depois. Então, se vocês pegarem... essa informação eu não sabia, que se legal. vocês pegarem as histórias antigas, o Royce Gracie, que eles escolheram como lutador do UFC, ele ganhou 3 UFC, né? O primeiro, o segundo e o quarto, se eu não me engano. E daí o pessoal... Só que os primeiros, o que acontecia? Primeiro, cada um era uma arte marcial. Tipo, o cara era do karatê contra do jiu-jitsu. O cara era do judô contra do kickbox. E daí eles faziam, tipo, um torneio e o campeão do torneio era o campeão do UFC. Então era, tipo, só um final de semana e... aí o cara, ele praticava uma modalidade, ele lutava aquele estilo contra o estilo do outro. Era pra ter essa rinha. Exato. Então, o que aconteceu? Depois que o UFC começou a se desenvolver e eles vêem que, tipo, não adiantava o cara só saber em pé e não saber chão. E vice-versa. Daí o pessoal começou, tipo, treinar as duas coisas, né? O cara quer ser um artista marcial. Tem que treinar chão e tem que treinar em pé, trocação. Tá, então você contou pra nós que o jiu-jitsu, ele não é não foi criado no Brasil, ele foi adaptado aqui no Brasil. Isso. O que caracteriza a luta? Uma luta de mobilização? Acho que a grande característica do jiu-jitsu em relação a outra arte marcial que é de chão é a imobilização e finalização, né? Então, tipo, o judô, eles envolve mais a queda, né? Que é só a projeção. A luta olímpica, que é o wrestling, é mais também a queda e a imobilização no chão, que daí você tem que tentar manter o seu oponente no chão, né? Com as costas no chão. E o jiu-jitsu é a continuação da luta, né? Então, cai no chão e ainda continua a luta até ou você fazer o cara... acabar o tempo, né? Tipo, hoje em dia a gente tem regra de pontuação ou finalização. Se finalizar, acabou a luta. Daí você desistiu do combate. E falando em lutas, qual que foi o cara mais difícil de encarar na sua carreira? Qual que foi o lutador? Cara, que é difícil. Hoje, assim, eu vejo que a categoria ela é muito variada, sabe? Tipo, hoje a gente tem muito cara bom, assim, e sempre ou um ganha ou o outro, entende? É difícil de você colocar em destaque alguém, assim, que hoje, tipo, o cara é muito superior aos outros, né? Tipo, eu vejo o cara que é fora da curva, assim, que ainda assim, tipo, o cara luta, todo mundo fica meio, né, tipo, é muito difícil o cara perder. Que é o João Miau, né? Só que ele luta uma categoria acima de mim, né? A 64. Às vezes ele luta na de baixa, né? Mas é raro. Mas esse ele teve, tipo... muito na adulto, hoje ele já é Master 1, né? Ele luta de 30 anos ali. Na adulto ele teve muitos resultados expressivos, né? Então, tipo, ele conseguiu manter essa expressividade, né? Então, com o tempo, assim, depende muito de... Às vezes o cara para de lutar, ou tem gente que luta até 50 anos. Por exemplo, meu professor sempre tá lutando, entende? Então, depende muito, assim, tipo, varia muito de competição para competição, né? Só que hoje a galera que luta na minha categoria, eles estão sempre presentes em todas as competições, né? Tipo, esse final de semana tá rolando o PAN, lá nos Estados Unidos, né? Tipo, já 2 pessoas que eu já lutei, não, 3 que eu já lutei, estavam lá participando do campeonato pan-americano, né? Eu não fui nesse dos Estados Unidos porque eu não tenho visto ainda, eu tenho que... consolidar o meu visto americano para poder participar da competição nos Estados Unidos. E voltando um pouco no assunto, como é que funciona a qualificatória para o Mundial?
Tipo, tem uma federação brasileira de jiu-jitsu? Então, Como é assim, que funciona? a gente tem a federação principal, né? Que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E você tem o ranking, né? Então, você tem que ter um mínimo de pontos ali. Sempre você tem que ficar pontuando para você conseguir competir o campeonato mundial. Os demais campeonatos não exigem tanto assim, né? Tipo, você pode competir os abertos, que são os Opens, que chama. Tipo, Curitiba Open, Floripa Open, São Paulo Open. E daí o brasileiro também pode competir, é só se inscrever e competir. Só que assim, quanto mais você compete, mais preparado você tá, né? Então, a maioria da galera que é competidora sempre tá presente. Dificilmente não... É as mesmas caras, né? Você sempre vai ver os mesmos atletas, né? E em que pé que você diz que tá o jiu-jitsu comparado a outras categorias de artes marciais que cito assim, ó, você é 3 vezes campeão mundial. Dependendo da categoria, você seria um popstar, uma pessoa muito famosa, muito... Eu acho que assim, eu vejo que hoje o grande desafio do jiu-jitsu é a questão de divulgação, né? Porque ainda, por mais que a arte marcial se consolidou aqui no Brasil, ainda tem muito poucos praticantes, se for ver, né? Tipo, comparado com outros tipos de esporte, por exemplo, futebol, né? Futebol, hoje, se o cara falar futebol, é Brasil. Já lembra do Brasil, né? Mesmo que o cara nem pratique futebol. Mas ainda a gente tá caminhando a passos curtos, sabe? Eu vejo que fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito mais visibilidade o jiu-jitsu do que no Brasil. Pela questão deles saberem fazer essa mídia, entende? Tipo, divulgar o esporte, fazer com que outras pessoas procurem a praticar o esporte. Tanto que o que está acontecendo? Muitos atletas que começaram a treinar nos Estados Unidos estão começando a se destacar. Então, vão começar a aparecer e fazer frente com outros atletas, como, por exemplo, com o Brasil, que antigamente só o brasileiro ganhava. Agora esqueci a pergunta que eu ia fazer. Algum título que você ainda não tenha, que você queira muito conquistar? Os títulos que eu não tenho, que eu gostaria de obter é dos Estados Unidos, né? Que eu não consegui ainda lutar lá, né? O PAN é um deles. Existe um mundial lá, que é o mundial da CBJJ, que é dessa federação aqui. Eles têm um mundial lá, que daí eles fazem a competição lá na Califórnia. E o europeu, né? O europeu eu participei esse ano, só que não consegui, eu caí nas quartas de finais. Então, o europeu eu gostaria também de conseguir. O restante dos títulos, todos eu tenho, né? O brasileiro eu tenho, o sul-americano eu tenho. Esse mundial da CBJJE, que é a federação, tipo, que tem aqui no Brasil também, eu tenho. Então, eu acho que o de principal é esses aí. PAN, o mundial dos Estados Unidos e o europeu. Esses 3. O restante, praticamente, todos. E, Felipe, eu te perguntei a última pergunta para vir essa próxima, que é o seguinte: é possível hoje o atleta viver só do jiu-jitsu? Hoje eu acredito assim, se você for professor, sim, você consegue viver do jiu-jitsu. Se você tem que fazer um bom trabalho, né? Hoje a gente pensa em questão de não jiu-jitsu esportivo, mas jiu-jitsu como qualidade de vida e questão de você formar pessoas, né? Cidadãos. Então, tipo, se os pais entendessem como o jiu-jitsu influencia na formação da pessoa, todo mundo ia colocar os filhos no jiu-jitsu. É o que lá em Dubai eles conseguiram fazer. Eles colocaram dentro das escolas, daí começou a funcionar. Então, tipo, os pais começaram a ver que é válido, entende? Então, se a gente pensar em questão de competição, não é uma coisa, tipo, que vai te dar as premiações ainda coisa não... financeira, assim, não. Não suportam? Não. Tipo assim, é mais pela questão de você ter um status e você aparecer mais, né? Tipo, hoje, tipo, eu falo... Por exemplo, o que eu conquistei hoje me possibilita outras oportunidades, né? Tipo, de dar seminário, por exemplo, de posição, o pessoal me conhecer, quem é do jiu-jitsu sabe quem eu sou e etc. Né? E o que você poderia situar agora para fazer o jiu-jitsu crescer mais na parte de mídia e ter mais visibilidade e, querendo ou não, mais renda também?
Eu vejo assim que, tipo, se a gente conseguisse fazer com que o jiu-jitsu mostrasse que o jiu-jitsu pode ir além da luta, a gente conseguiria fazer com que muito mais praticantes tivesse mais praticantes, né? A questão da divulgação, de fazer com que mostre que a pessoa pode melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida. A criança pode ser uma pessoa mais disciplinada, mais focada, concentrada nos estudos. Eu vejo que isso é o principal da arte marcial. Isso que vai fazer com que passe aquele negócio, aquela barreira da pessoa não praticar porque achar que eu vou ir lá só me agarrar. E, tipo, é a primeira coisa que as pessoas pensam, mas não. A pessoa tá ali, ela tá aprendendo muita coisa. Inclusive a pensar mais rápido, né? Porque é muita técnica, né? Então, tipo, a gente não luta sem ter técnica. Quanto mais técnica você tiver, mais preparado você tá. Eu acho que nas artes marciais, no geral, né? Os pais têm um preconceito de colocar os filhos praticar por achar que é violento, é perigoso. Exato. E eu acho que é o contrário, né? Você totalmente ao contrário. Ensina disciplina, preparo, que o Otto falou, reação, foco. Concentração. O pessoal ele fala, quem entrou no mundo das artes marciais ali sabe que o professor lhe ensina a lutar, não a brigar. Você não procura briga, você se defende caso precise. Isso, exatamente. Isso aí mesmo. Então, assim, eu acho que o que ainda falta é isso, né? Tipo, se a gente conseguir fazer com que as pessoas percebam isso, isso é natural. Cada vez mais gente vai praticar, daí, não, eu coloquei meu filho, coloca o seu, eu comecei a praticar, vamos lá junto, lá, pra você ver como é que é. E todo mundo começa a praticar o esporte, né, a arte marcial. Né? Tu falou que tá tendo PAN, ou vai acontecer o PAN nos Estados Unidos? Tá acontecendo, né? E o PAN me lembra... Tá acontecendo todo o PAN, em todas as modalidades ou só jiu-jitsu? Só de jiu-jitsu, Tá, então ele não tá junto com o PAN que acontece a cada 4 anos, né? Não. Diferente, por exemplo, porque como o jiu-jitsu ele não tá no Comitê Olímpico, né? Então ele tem a federação deles e eles que organizam os campeonatos dentro da federação. Então eles têm as datas, todo ano sai o calendário e daí o pessoal vai se inscrevendo conforme vai achando a disponibilidade. Né? Era nesse gancho que eu queria chegar, porque talvez um grande passo pro jiu-jitsu seja estar no Comitê Olímpico, né? Entrar nas Olimpíadas. Eu vejo assim, por exemplo, que o judô, tanto outras modalidades, karatê, o que eles conseguiram disseminar de questão de arte marcial é porque eles estavam mais visível, né? E um jeito de você ser visível é a própria Olimpíadas, né? Só que a gente acha hoje que o que acontece? A Olimpíadas, elas começaram a fazer com que as modalidades sejam preparadas para Olimpíadas e não a modalidade como tipo a arte marcial fazer com que ela seja ensinada da maneira que deve ser. Por exemplo, o judô antigamente ele tinha muito mais dinâmica em relação às lutas do que o judô de hoje. Então, se eu perguntar para as pessoas que praticavam o judô antigamente, eles vão falar, não, o judô de antigamente era melhor, porque podia isso, podia aquilo. Hoje em dia não pode fazer um monte de coisa. Mas é porque é muito mais visível para a pessoa que está assistindo tirar algumas coisas. Então, eles começam meio que limitar a modalidade, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo no jiu-jitsu. Vamos pensar que o jiu-jitsu entrasse nas Olimpíadas. E daí a pessoa fosse lá na primeira Olimpíada, pegava uma chave de pé, e empurrava e o cara não batia, quebrava o pé do cara. Qual que é a imagem que você ia passar do esporte, entendeu? Eu queria chegar nisso, porque assim, tem bastante finalização perigosa no jiu-jitsu. Isso. Já aconteceu algum acidente com você, ou numa luta que você participou com ou adversário seu, ou duas pessoas que estavam concorrendo? A questão, tipo assim, é muito difícil você se machucar no jiu-jitsu. Porque, assim, você dá a opção do seu adversário desistir. Então, a pessoa vai bater e parou a luta, né? Então, o que geralmente acontece? O cara não querer bater, né? Querer meio que, vou aguentar que eu vou sair. Daí pode ocorrer lesão. E o que acontece mais de lesão, às vezes, é algo que não é esperado. Por exemplo, a pessoa roda pro lado errado,
ou cai de mau jeito, daí acontece a lesão. Como qualquer outra arte marcial. Por exemplo, no judô, se o cara dá uma queda e o cara cai errado, machuca o braço. Então, isso pode acontecer. Mas, em questão assim, por ser perigoso, não. Assim, é bem difícil assim, você ver alguém que se machucar. Eu acho mais perigoso você levar soco no rosto do que você levar uma chave de braço, porque daí você, chave de braço, bate, pronto, você tá inteiro, né? O soco você, às vezes, machuca, daí você vai trabalhar no outro dia, tá doendo ali e tal. Você falou... Eu assistia às Olimpíadas e acompanhava o judô, e, como eu falei, eu sou leigo no esporte, mas eu assisto porque é legal, é interessante, E eu já assisti judô em outras Olimpíadas, e uma coisa que eu vi que mudou é o sistema de pontuação, né? Agora, no judô, você ganha ponto pelo adversário tomar um cartão, se não me engano. É um cartão amarelo lá por cometer uma infração, alguma coisa. E eu vi muita gente comentando, principalmente a galera do judô, que não é um negócio tão interessante, sabe? A luta ficou um pouco mais... Parada e estratégica. Tipo assim, o cara não precisa te derrubar. Se ele conseguir fazer você cometer uma infração, ele ganha a luta. Então, é o que a gente sentiu bastante. E é o que tu falou do... O judô ser preparado para a Olimpíada, e não como uma arte marcial, né? Exato. Então, tipo, antigamente, por exemplo, no judô você poderia pegar a perna. Existia quedas de perna. Hoje já não existe mais, né? Já faz um tempo que você não pode atacar a perna. Daí, consecutivamente, o que acontece? O que vai se ensinar numa escola de judô? Não pode tacar a perna. Por quê? Porque daí lá nas Olimpíadas é o que segue a regra, né? Então, tipo, a gente sempre se baseia na regra. Por exemplo, a gente tem a federação principal, que é a CBJJ, essa que eu participo. Então, a maioria das competições segue essa regra. Então, a gente acaba ensinando os alunos a fazer a regra. Ó, isso aqui não pode na sua faixa. Rodar a perna para o lado contrário não pode. Então, existem algumas coisas que não podem. E daí, quando você começa a limitar, cada vez vai ficando mais enxuto o esporte. Então, você não consegue ensinar o restante que poderia, né? Então, seria um sacrifício que a modalidade tem que fazer para entrar no Comitê Olímpico, né? Comitê Olímpico, exato. Tipo, eles têm que meio que se adequar ao Comitê Olímpico. Se os caras falar não, isso aqui não é interessante mostrar na TV. Daí tem que... Eles cortam. Eles vão cortando. Em questão de aulas, de professor e aluno ali, essas regras se aplicam para quem não quer entrar no mundo competitivo? Sim, porque a gente tenta seguir sempre, por exemplo, um norte, né? Tipo, a federação fala, ó, essas finalizações não podem. Então, até pela questão de segurança, né? Então, tipo, antigamente, por exemplo, no jiu-jitsu, quando eu comecei, podia pular na guarda, né? Que, tipo, você tá em pé, você pula na guarda para atacar. Isso na faixa branca. E daí, depois de um tempo, eles cortaram, tipo, uns 2, 3 anos depois, eles cortaram que só podia a partir da faixa azul. Porque daí a pessoa já tinha uma consciência melhor da posição, para não acontecer lesão, né? E geralmente eles vão cortando, vão falando, isso aqui não pode, por conta de lesão. E, tipo, ver que a pessoa não tá preparada para aquilo. Por exemplo, chave de perna, leg lock, americano de pé, chave de panturrilha, só marrom e preta pode. Então, você às vezes vai ficar, tipo, 8 anos praticando sem atacar, entende? Tipo, mas isso é de escola para escola, né? Tipo, a gente tenta evitar para não ter lesão, né? E você é um exemplo de pessoa que começou velho no esporte, né? Velho modo de dizer, né? Porque, entre outros esportes, as crianças começam desde cedo, dos 6, 7 anos. Então isso é uma prova que a arte marcial não tem idade, né? Não, começar. Não tem, não. Eu falo assim, ó, se eu tivesse a oportunidade de começar de criança, às vezes eu poderia ter muito mais questão de visibilidade e repercussão do que na época que eu comecei, porque a maioria dos caras hoje, tipo, que é os top, hoje eles têm na faixa ali de 19, 23 anos, né? 19, 23 anos. Já são faixa pretas, né? Faixa pretas que participam de competição de alto nível, né? Então, quanto mais cedo começar, melhor. Isso é fato. Isso dá totalmente diferença. Questão de
de questão de força, de explosão, de você ter mais ímpeto de luta, isso aí vai mudar totalmente conforme vai passando os anos, né? Mas não quer dizer que você não possa competir em qualquer idade. Isso aí é aberto para todo mundo. E como é que é auxílio? Tem algum auxílio do governo para os atletas? Cara, infelizmente ainda o jiu-jitsu é cada um por si. Ou você tem patrocínio por fora, ou você tem que se virar com o que você tem, né? Tipo, não existe algo tipo assim, o cara ganha dinheiro pra lutar. O que acontece, por exemplo, em Santa Catarina, que o meu professor, ele faz parte da Federação Catarinense. Eles dão bolsa pros campeões estaduais. Então, tipo, alguns atletas, eles ganham bolsa pra participar de competição. Isso pode acontecer, mas isso é de estado para estado e as federações, tipo, do estado, né? Tipo, a Federação Catarinense de Jiu-Jitsu. Daí eles estão dando bolsa. Mas a Federação Paranaense de Jiu-Jitsu não faz, só faz as competições e cada um se vira. Então ainda falta profissionalizar isso aí, né? Tipo, pra você ter mais questão de dar oportunidade para as pessoas, para os atletas, assim. Tipo, às vezes você vai ter uma pessoa que não tem condição nenhuma e ela é um potencial muito grande, mas ela não vai ter recurso ou condições financeiras para manter, né? Porque é um gasto bem grande em relação à viagem, tudo, né? Então, dependendo da competição... Não sei se todo o preparo, né? Todos os meses de preparo. Tudo. Tipo, por exemplo, se for lutar um brasileiro, o cara vai ter que arcar com despesa de hotel, de inscrição, de alimentação, preparação. Então, é um investimento muito alto, né? Então, às vezes, assim, é o que falta. Às vezes, você perde muitos atletas com bastante potencial por conta disso, né? Porque a pessoa fala, eu não vou gastar tudo isso. Eu não tenho condições. Até porque parece ser injusto, né? Você ser a estrela do ringue ali e tem que pagar pra estar lá, sabe? O que mais me pergunta é o que mas tu ganha dinheiro na competição, você tem premiação, daí tipo a gente sempre fala, não tem, é medalha, tipo, medalha é o título de campeão, e daí tipo as pessoas ainda têm essa visão que tu ganhou uma grana por tá lá e tal, mas não é isso não. Isso mas acontece. Deveria, é o que eu perguntei mais cedo e o que eu volto a ressaltar. Indiferente do que você trabalha na tua vida, você é o melhor do mundo. O Felipe é 3 vezes seguido. É o melhor naquilo. Eu acredito que deveria ter um reconhecimento maior para isso. Sim. Eu também acredito, né? Mas isso é questão do Brasil, né? Tipo, eles não vê hoje como atrativo, né? Tipo, por exemplo, eu acho que seria mais para eles atrativo destacar o futebol do que, por exemplo, sei lá, uma arte marcial, alguma outra coisa. Esse é um problema até que a gente conversou com o Tom, né, quando ele veio aqui, que era sobre o futsal, né? E a gente tava até conversando com o Tom sobre, teve uma nova modalidade que tá surgindo, que é a Kings League, que é uma modalidade de futebol 7, né? E ela remunera bem porque ela tem mídia, né? E é uma dificuldade dos esportes menores ter a mídia, né? Ter o interesse das grandes emissoras. Porque é uma cadeia, né? Se a emissora grande transmitir, vai ter mais atleta que vai participar, vai remunerar mais. Vai ter mais patrocínio. Negócio, né? Mais crianças vão querer participar para futuramente... tudo um ciclo, né? A parte ali vamos fazer uma transmissão. Quem que vai pagar a transmissão? A federação, ou o clube, ou sei lá. Ou quem patrocina o time ali vai abrir a oportunidade da transmissão. A transmissão vai pegar os atletas que estão jogando bem ali, porque isso que gera entretenimento, e os patrocínios vêm para aparecer durante o entretenimento, porque tem mais pessoas assistindo. E isso acontece mais com o futebol hoje, porque é o mais bem visível. Que a galera consome mais, né? Mas... Eu acho que é isso aí mesmo, é questão tipo, de ter esse negócio da mídia envolvida com o esporte, né? Eu acho que requer um pouco mais de atenção direta das pessoas, sabe? O UFC fez isso, né? Os americanos souberam vender melhor o produto, né? Porque o UFC, ele é um campeonato, ele não é uma modalidade, né? É uma competição de artes marciais mistas. Então, tipo, o povo gosta de ver luta. Você, na verdade, você
eles contratam os atletas e, tipo, o cara é bom em uma modalidade. Dificilmente a pessoa é bom em todas. E ele só se especializa em outras pra conseguir se desempenhar. Pra não sofrer naquilo, né? Pra não sofrer no que cair ali. Só que, assim, eles conseguiram vender. Eles souberam usar a mídia pra vender, né? Hoje o UFC, ele não tá mais no combate. Hoje é, tipo, uma plataforma fora, né? Que é uma streaming. É o UFC Pass. Que daí, tipo, você paga pra consumir coisas do UFC. E hoje, tipo, tem dentro do UFC tem uma parte que é só de grappling, né? Tipo, é luta de jiu-jitsu sem kimono. Então, existe, tipo, final de semana tem o UFC Fight, alguma coisa lá, que é só de grappling. Daí eles convidam os atletas de jiu-jitsu pra fazer luta casada, né? Tipo, eles se enfrentam lá pra ter... Daí tem cinturão, tem tudo, essas coisas. Tu falou, ele não tá o combate é da Globo, né? O combate não comprou o UFC, não tá mais... Não renovou mais. Tá, quer perguntar que, no caso, o UFC ele é uma liga privada, né? Ele não é não faz parte de uma federação. É uma empresa, né? É uma empresa. Então, eu lembro que teve... Já vi várias notícias de atletas que foram expulsos, demitidos, não sei qual é o termo correto, do UFC, por X questões, né? E esse é um grande impacto da arte marcial, né? Que é você ter a disciplina, né? Você tem que se comportar direito, tem que se posicionar diante da mídia. E volta a importância disso para as crianças, né? E eu queria que você contasse mais como é que é o teu trabalho como professor de jiu-jitsu. Então, hoje eu dou aula de jiu-jitsu no Colégio Militar aqui do Paraná, né? Da Polícia Militar do Paraná. E dou aula na academia. Eu dou aula ali, inclusive, ali no Frajola, né? Já faz 5 anos que eu tô ali. E o meu trabalho, eu tenho alunos desde os 4 anos de idade, né? Até os 17 anos. E daí entra no adulto, né? Então, que nem eu falei, tipo, o nosso trabalho hoje é muito mais voltado pro educacional, né? Tipo, formar alunos e jovens mais direcionados, né? Com foco em disciplina, questão de concentração, saber respeitar o colega. Então, tudo isso a gente consegue abordar na arte marcial, né? Desde quando a pessoa chega no tatame, cumprimentar o professor, os colegas que estão mais tempo. Questão da faixa, né? Tipo, você saber que você tá num posicionamento e depende do tempo que você já pratica o esporte. Então, isso aí é legal que a criança consegue começar a entender como funcionam as coisas. E eles levam pro dia a dia, porque para eles começa a ficar rotina. Isso que é o interessante. A arte marcial consegue fazer essa transformação de personalidade. Às vezes a criança era revoltada e ali ela se encontrou. Começou a entender que, tipo, tenho regras e eu tenho que seguir essas regras. E se eu não seguir, tem consequências. Simples assim. É assim que a vida funciona. Eu acho o grande exemplo pra galera da nossa geração, né, Matheus, que é o filme do Karate Kid, né? Que era o molequinho, era mais rebelde, desobediente. Aí quando ele começou a fazer o karatê lá com o Jack Chan, Sr. Miyagi, né, que é o interpretado pelo Jack Chan, ele aprendeu disciplina e mudou a vida dele, né, em si. E eu acho que esse impacto é o que importa realmente. É o que importa. Na verdade, tipo, a gente pensa, assim, a questão da arte marcial, o cara vai chegar na faixa preta, mas o mais importante é você formar o cidadão. Sim. Fazer com que ele seja uma pessoa do bem, né? E, tipo, e transmita isso fora da academia ou da escola que ele tiver, né? Isso aí eu acho que é o essencial. É a parte mais importante. A gente falou bastante antes um pouquinho ali das suas vitórias, dos seus mundiais, sul-americano, tudo. Quanto às derrotas, como você lida com elas? Cara, tipo assim, ó, isso é uma coisa que, às vezes, os alunos, eles sempre falam, né? Mas eu perdi e tal. Mas a gente sempre tenta pensar que a derrota é um aprendizado, né? Tipo, a gente tá ali como... A gente precisa ter um adversário para lutar,
Ou vai ser você ou vai ser ele o que vai perder. E a gente tem que tentar achar a melhor forma de lidar com isso. Em questão, tipo, por exemplo, de buscar um aprendizado. Por que eu perdi? O que aconteceu que eu perdi? A gente fica frustrado, às vezes, porque não tem uma competição. Você se prepara, tudo. E às vezes você não espera que vai acontecer, mas acontece. E a gente só tem que, tipo, depois absorver isso e entender. O que eu poderia ter feito para não ter perdido? Isso eu acho que é o principal, né? Tipo, a gente conseguir lidar com a derrota, né? Como na vida, né? Tipo, a gente vai ter altos e baixos, a gente tem que entender. Por que eu não tá dando certo essas coisas? Por que sei lá, eu tô machucado, tô ficando doente? Então, a gente tem que começar a entender isso. Eu acho que a questão da competição, eu sempre falo, a competição ensina muito em relação a isso, né? Que às vezes você vai perder, às vezes você vai ganhar. Eu acho que quem consegue ser o campeão é o cara que mais tenta, sabe? Tipo, o cara que não desiste. Vai, tenta, uma hora vai dar certo. Então, tipo, até na questão das aulas, né? Tipo, às vezes o cara lá foi lá, conseguiu finalizar. Ou foi lá e finalizou de novo. Tipo, você toda hora tá sendo finalizado pelo cara. Então, você tem que tentar entender, o que eu posso melhorar para não ser finalizado. E daí buscar melhorar. Isso aí é o principal, eu acho que é o essencial, né? A gente entender lidar com a derrota também. A parte de preparo ali, quanto tempo demora para você se preparar para uma competição? Assim, eu acho que questão técnica, assim, é todo dia. Tipo, a gente tem que estar sempre preparado. Acho que quando você pensa em questão nível profissional hoje, você sempre tem que estar treinando ou se alimentando bem, fazendo uma preparação física. Não adianta você querer achar, vou lutar por lutar que vai dar certo. Então, eu vejo que, tipo, tem alguns fatores que influenciam na sua vitória, que é o que? Você treinar a modalidade que você faz, por exemplo, o jiu-jitsu, você fazer uma boa preparação física, ter um acompanhamento de um preparador físico, fazer uma alimentação, ter uma nutricionista que vai, tipo, te preparar para você manter o peso, comer bem, né, tá bem nutrido, e você ter uma pessoa ou não, né, às vezes tem pessoas que conseguem lidar com isso sozinho, que é ser a questão psicológica, né, que eu acho que é um dos grandes fatores das pessoas perder. Muitas vezes acontece, a pessoa é muito boa, só que no momento da competição, ela se frustra. E daí ela não consegue se concentrar, não consegue fazer um bom desempenho. Isso pode ser em qualquer lugar. Tipo, vai fazer uma prova. O cara estuda. Daí vai fazer uma prova, o cara esquece tudo. É porque ela não tá focada para aquele momento. Então, hoje eu vejo que, tipo, esses 4 fatores são importantes. Treino técnico, físico, nutrição e psicológico. O cara tem que estar 100% com isso, sucesso. Você vai conseguir se desempenhar bem, né? Daí é detalhe, é luta, né? Detalhe. Não, eu ia entrar bem nesse tópico do mental do atleta. O Matheus trouxe uma pergunta boa sobre lidar com a frustração, né? E em diversos esportes, os grandes atletas se diferenciam muito mais pelo mental do que às vezes pelo físico. E na luta, eu acho que quem tu falou, cara, você tá mais concentrado, tá preparado. Durante a luta, você saber reagir no momento ruim, você tá perdendo, por exemplo, a luta, e saber reagir sobre isso, tipo, racionalmente, não por emoção, eu acho que diferencia, eu acredito que seja, e você pode me corrigir, um campeão mundial dos outros, né? Eu falo que, tipo assim, se você tiver totalmente focado pra o que você quer, você consegue. Você consegue qualquer coisa. Eu acho que, assim, esse que é o diferencial. Eu vejo, se a gente pegar os caras que são fora da curva, né? Tipo, LeBron James, o Melk, o nadador lá, o Phelps. Tipo assim, se você vê as histórias dos caras, os caras sempre foram focados, a vida toda focado no que eles faziam. Pega, tipo, o Cristiano Ronaldo, com a idade do cara tem jogando futebol. Tipo, eles sempre são focados, não tem como eles perder. Porque eles sabem o que precisa fazer pra chegar lá, pra ser o melhor. Então, acho que isso aí é o diferencial do cara que
que vai se destacar dos outros, sabe? Tipo, eu vejo que hoje é o principal fator, né? Então, por isso que eu sempre falo, tem gente assim, eu gosto de competir, mas nunca consigo me desempenhar bem e tal. E eu vejo que é a questão psicológica, eu falo, cara, vá atrás de, tipo, alguém, um profissional, ou vá estudar sobre isso, que é o que tá te atrapalhando. Porque, às vezes, só a questão psicológica vai dar praticamente 70% da sua luta ali, na hora da competição, né? Teve uma luta muito famosa que eu assisti, foi a luta do Aldo contra o McGregor. A luta demorou 13 segundos. Eu acho que ali foi total o fator psicológico. Sim. O Aldo acho que perdeu um pouco da cabeça, cabeça, né? Razão, e perdeu a luta cedo. Porque na época o Aldo, tá louco, o Aldo era o cara. Tudo bem que o McGregor também era muito forte, mas ali eu vejo que eu lembro que acho que é o primeiro exemplo que eu lembro assim de luta que o fator psicológico deu o resultado da luta. Eu vejo assim que qual que era o diferencial no McGregor? Ele conseguia usar o poder de disseminação, assim, né? Tipo, fazer com que a pessoa entrasse na cabeça do atleta, e ele usava isso contra o atleta, né? Então, tipo, por mais que ele era um cara muito bom, ele é bom, não tem como negar isso, só que ele sabia usar a parte psicológica, fazia o cara, tipo, não se desempenhar bem. Então, por isso que eu acho que ele sempre conseguiu se destacar dos outros, né? É o que aconteceu, por exemplo, com... Agora, né? A última luta aí do nosso peso médio ali. O Charles Bronx? Não, o outro, o Poitin. O Poitin. Poitin. Né? O Poitin, ele não conseguiu se desempenhar bem pela questão que o cara conseguiu entrar na mente dele. E se você assistir a luta, ele não, parece que não conseguia fazer os golpes dele, só ficou se defendendo. Daí deixou o resultado na mão dos árbitros. Os árbitros deram a derrota pra ele. Não, e isso tem no jiu-jitsu, por exemplo, eu lembro do Anderson Silva. O Anderson Silva era um que não dá pra dizer que provocava, mas ele tinha um jeito diferente, uma malícia. Ele lutava com a guarda baixa, ele às vezes chamava o cara, mas você via que ele tava provocando, tava tipo assim, forçando o cara a cometer um erro. No jiu-jitsu tem isso? Tem. Você consegue impor o seu ritmo, né? Então, eu acho que como qualquer outra arte marcial, tu vai impor o ritmo que você quer na luta, né? Então, às vezes, você dá uma acelerada no cara, daí o cara já fica meio... Tipo, você entender o que tá acontecendo. Então, cada pessoa tem um estilo de lutar, né? Então, você tem que saber lidar com essas coisas que acontecem na luta, né? Às vezes, um descuido, o cara fez 1 ponto lá, 2 pontos, acabou a luta, entendeu? E você costuma estudar seus adversários antes de entrar no ringue? Então, hoje em dia, assim, como o nível é muito alto, né? Principalmente na faixa preta, tipo, eu tô falando em questão, tipo, adulto e Master 1, que Master 1 é até 35 anos, né? Essa 18 a 35, existe muita questão, como tá tudo meio parecido, a galera, existe muito estudo, entende? Hoje em dia os atletas olham mesmo, como que o cara luta, tentam estudar o jeito que ele se comporta na luta, sei lá, o cara gosta de passar, quer ficar por cima e tentar passar. O cara gosta de fazer guarda, quer ficar por baixo e tentar, tipo, se defender ali na guarda e tal. Então, cada um vai criando um jeito de luta. E hoje em dia se estuda muito os seus adversários, né? Tipo, você quer se desempenhar bem? Vamos tentar entrar no erro que o cara comete sempre, pra daí tentar ganhar a luta. Então, isso aí é bem comum. Tipo, hoje em dia, tipo, eu tento fazer isso, né? Eu pego o adversário que eu conheço, eu vejo, tipo, o jeito que ele luta, né? Se eu vejo que ele luta, gosta de usar o kimono, a lapela do kimono. Então eu já tenho que estar preparado para isso. Eu vou lutar com o cara, eu vou me cuidar, né? E qual que é o seu estilo de luta e por que você usa? Eu gosto mais, tipo, fazer guarda, né? Eu sempre gostei de fazer guarda e tipo, me sinto mais confortável, né? Mas eu sei que, tipo assim, os caras vão esperar que aconteça isso, né? Então a galera já meio que se prepara pra tipo, vou puxar pra guarda e tentar fazer algum golpe, né? O que eu gosto bastante de atacar é chave de braço, né? Chave de braço sempre gostei de atacar e é o mais... que seria o mais forte meu, né? E esse ponto que eu ia chegar, que
Tipo assim, tem nos bastidores da luta, tem, tipo, uma resenha, uma provocação. Pô, cara... Cara, na verdade, eu acho que não, assim, porque, assim, a galera, todos ali, eles se pesam junto, tem a área de concentração, tudo, e o pessoal do jiu-jitsu, eles não tem muito essa questão, tipo, que nem no MMA, né? Mas é porque o MMA, o que que acontece? Por exemplo, o UFC, eles querem vender isso, né? Tudo é transmitido, a programação. Então, tipo, como que você vai chamar a atenção de uma pessoa que não assiste luta só mostrando técnica? Os caras vão lá, fazem se empurra, não sei o que e tal. Pra daí, se provoca, pra daí a pessoa, vai dar boa luta hoje. E às vezes os caras são amigos, saem da lá, vão lá tomar uma cerveja. É um show, né? É preparado. É um show, né? Então, tipo, a galera da arte marcial, assim, a maioria é amigo, tipo, às vezes, depois da luta ali, troca uma ideia, fala, cara, não aconteceu isso, não esperava que você ia fazer isso e tal. Tipo, todo mundo sai amigo e já fala, vai no próximo campeonato, vamos, beleza, se encontramos lá. Voltando um pouco no assunto, hoje você é referência, hoje não é mais você só que estuda o adversário, os adversários estudam você agora. Isso o que tem que fazer agora pra continuar o diferencial, continuar diferente dos outros e continuar ganhando? Cara, eu acho que assim, é treino, não tem muito, treinar, continuar treinando e se preparando, porque assim, sempre vai ter alguém que vai querer te vencer, isso é normal, tipo, eu acho que a galera sempre tenta buscar, o que eu posso fazer para ganhar do fulano, então, quanto mais preparado você tiver, melhor você vai se desempenhar, né? E isso acontece muito, por exemplo, já aconteceu de chegar em competição, sei lá, perdi, daí o cara que tava do outro lado da chave vem falar, eu vi lá que você ia lutar e tal, eu até tinha procurado, você ganhou tal coisa, porque os caras vão procurar, não adianta, isso é normal, tipo, a galera vai procurar, pra ver como que você luta, o que você faz, o que você ganhou, entende? A gente tenta, com o tempo, não ficar tão frustrado com quem luta, que é o ideal, né? Você não pode ficar, tipo, pensando, o cara ganhou tal coisa, o cara participou de tal coisa. Daí você já vai ir com o psicológico todo errado já, todo abalado. Então você tem que ter uma pessoa, ser bem centrado, né? Eles fazem aquelas... que nem no futebol tem o time favorito pra ganhar o campeonato. Nessas competições mundiais do jiu-jitsu, eles também fazem? Competição grande, assim, tem até bet, né? Tem aposta também? Aposta, tem. Tipo, hoje em dia existe muito evento fechado, né? BJJ Stars, que é uma plataforma também, um streaming, eles contratam os atletas pra fazer luta casada. E daí rola, tipo, aposta online, né? Tipo, os caras podem apostar, esse cara tá lutando mais que esse aqui, eu acho que esse aqui vai ganhar e tal. E rola essas apostas aí. BJJ Stars, o UFC PES ali, que eu falei também, tem essas competições de luta casada, também rola. E você já chegou a ser um dos favoritos? Com a bet mais baixa, no caso? Não. Porque geralmente o que acontece nessas competições é evento fechado, né? Esses eventos que é pago mesmo, né? Que é de streaming. Então a galera paga pra assistir. Daí os caras acabam fazendo aposta de atleta, né? Pra ver quem vai ganhar o evento ou quem vai ganhar nos pesos ali. E você lida muito com lesões ou é um esporte mais tranquilo quanto a isso? Todo tempo. O tempo inteiro é lesão? Todo tempo. Porque, assim, não adianta, quando você treina em alto nível, né? Tipo, competição, treino todo dia, fazendo musculação, você tá sempre propício a ter lesão, né? Então, você sempre tem que estar se cuidando, às vezes se machuca, tem que dar uma repousada, voltar. O importante é você não parar, né? Tipo, eu vejo hoje, assim, que o diferencial da galera que é profissional é que eles não param, né? Sim. Tipo, não posso assim, machuquei o joelho, vou ficar um mês parado. Já ficou um mês atrás do seu adversário. Ele provavelmente tá treinando. Não, e eu pedi isso porque assim, se pode pensar assim, porra, que pergunta estúpida. Claro que tem lesão, mas é o seguinte, num esporte, tipo assim, no futebol, no basquete, o cara se prepara pra, na exceção, ele não sofrer lesão. Tipo, numa chegada mais forte, às vezes quando ele vira o pé, ele aguentar, a musculatura já tá fortalecida. Só que na luta,
você tá o tempo inteiro você tá propício à lesão. Porque o teu adversário tá forçando você a fazer uma coisa que o teu corpo não aceita. Então, como é que fica até, tipo assim, volta pro mental, né? Tipo, tenho esse medo de, tipo, pô, cara, tô na fase qualificatória, pô, eu não posso forçar muito, senão vou chegar na final lesionado. Ah, tem, né? Tipo, às vezes você acaba lutando até lesionado. Mas você tem que saber como lutar daí, né? Tipo, sei lá, tô com o joelho machucado. Você não vai expor o teu joelho que você tá machucado, né? Tipo, você vai tentar lutar de uma forma que você não vai sofrer uma lesão ali que tenha que você parar de lutar e tal. E assim, a lesão, eu acredito que ocorre mais no treinamento do que na parte competição? de competição, né? Pela questão de excesso de treino, né? Então, tipo, você sempre tá forçando ali as articulações e tal, então pode machucar e tal. Só que isso eu falo, tipo, em nível competitivo, né? Tipo, o cara quer ser competidor e tal. O cara que treina por hobby, dificilmente vai se machucar. Só vai se machucar se ele cometer erro, né? Tipo, não bater, cair da forma errada. O cara que vai lá só pra, eu quero aprender arte marcial, não vai se machucar. Jiu-jitsu e vida pessoal, professor de física, e você é casado também, né? Sim. Como que é seu dia a dia, sua rotina? Cara, é uma loucura, né? Tipo, eu dou aula de física, hoje eu dou aula de física tanto no colégio militar, lá do Polícia Militar, do Física e Jiu-Jitsu, do Robótica lá e Pensamento Computacional. Coisas bem fora, né? Uma coisa da outra, né? E eu dou aula de física no colégio integral, né? Então, eu tenho que organizar muito bem a minha rotina, né? Até pela questão dos meus treinos, dar aula, né, como professor, e dar aula de jiu-jitsu. Então, eu tenho que tentar organizar tudo semanalmente e tentar seguir essa rotina. Se eu fico doente, bicho, estraga tudo. Ferra tudo. Estraga tudo, eu não posso ficar doente. Então, eu evito o máximo de cometer erro, né? Tipo, se alimentar bem. Sim. Se precisar eu faço exame de sangue todo ano para ver como tá minhas vitaminas, fazer reposição, se precisar de vitamina. Pela questão de eu ter a rotina muito estressante, né? Tipo assim, uma coisa é você treinar, só treinar, né? Tipo, eu vivo da luta. Então, você pode descansar melhor, você pode se alimentar melhor, você tem os intervalos de descanso. Você vai sempre se desempenhar bem. Uma coisa é você ter que trabalhar, tipo, em outra área, né? Dando aula e treinar. Então, você tem que estar sempre preparado. Às vezes, por exemplo, começo 6 horas da manhã, né? Tipo, dou aula de arte marcial, vou pro colégio, daí vou pra academia, vou voltar a dormir, tipo, 10, 11 horas da noite, né? Então, tipo, eu fico das 6 da manhã até as 9 dando aula, né? Entre jiu-jitsu, treino e tal. E daí eu vou descansar pra ir no outro dia de novo. Então, assim, não é pra qualquer um. Tipo, a pessoa tem que estar muito preparada psicologicamente. Senão a pessoa desiste. Ela fala, não, tá louco, muito sempre tempo. tô cansado. Aí chega no final de semana, tem campeonato, é mais estressante. Competição, às vezes assim, eu não tô competindo, só que o meu aluno quer competir, daí eu tenho que acompanhar o meu aluno, porque como é que eu vou deixar o cara aí sozinho, tendo a criança? Daí é tudo isso, é um fator, tipo, uma vida corrida, né? A gente nunca para, né? E falando em aluno, tem algum aluno teu destaque já? Já. O ano passado, inclusive, ficou campeão mundial. Também ele ganhou o campeonato mundial na faixa branca, né? Faixa branca. E agora daí eu graduei ele no pódio, na faixa azul. E daí agora esse ano tá lutando as faixas azul, né? Ele lutou no começo do ano agora e ficou campeão no Curitiba Open, né? Que é da CBJJ, e ficou campeão no Curitiba Open. Daí tem outro menino que ele tá se destacando aí, que ele sempre luta também, que é um faixa branca, esse que eu falei que ele foi campeão mundial, o Juliano Homero. Inclusive, quantos anos? Ele tem 32. 32. Ele tem um negócio de sushi lá no Jardim Itália lá. Sim. E daí, o outro menino que tá se destacando e tá competindo bastante é um faixa branca, que começou já faz um ano que ele tá comigo, que é o Matheus Fernandes, que ele tá conseguindo se desempenhar e ganhar alguns campeonatos.
Inclusive, esse do Curitiba Open, ele também ficou campeão, né? Daí ele vai lutar agora o brasileiro também, né? O mês que vem também. Falei pra ele. E fugindo um pouquinho agora das partes das competições, teve alguma situação que você teve que... A gente falou antes de defesa pessoal, né? Teve alguma vez que você teve que usar já a artes marciais pra se defender? Cara, pior que nunca aconteceu, assim. Tipo assim, eu acho que depois que você começa a fazer e você passa por tanta coisa, né? Tipo, já é faixa preta e tá muitos anos na arte marcial, você evita, né? Tipo, você evita encontrar problema, né? Tipo, se chegar ao problema, você nem quer. Tipo, você nem quer se envolver. Entendeu? Eu tenho até um vídeo que o ano passado ficou bem famoso, que é de um boxeador olímpico, cara, sei lá quantas vitórias e por nocaute. E daí ele tava num jogo, acho que não sei do que era o jogo, porque não mostra, só mostra a arquibancada, né? E daí um cara tava, acho que meio alterado e começou, tipo, bater boca com ele. E ele tá na frente do cara, assim. Daí ele só dá uma risada, pega e se vira e vai embora, né? E daí eles mostram, assim... Esse cara deu sorte. Daí eles mostram, tipo, embaixo, assim, mostra, tipo, o vídeo depois. O cara ganhou não sei quantas lutas, nocaute, campeão olímpico, não sei o que, do boxe, não sei o que. Tipo... Cara, se ele quisesse, ele tinha matado o cara ali, né? Tipo, mas ele pensou, cara, pra quê? Pra quê? Mas é um ensinamento das artes marciais, né? Você, além de você não usar pra violência, você tem que saber da tua força, né? Você sabe que ele sabia que se ele fosse pra briga ali, ele ia acabar com o cara. E valeria a pena? Valeria a pena, Fora ia que manchar o nome do Sim, cara, isso aí. dele, né? Tipo, Nessas se situações, envolver numa ainda que é uma situação que um cara que tá alcoolizado, ele tá errado e você entende. Só que tem vídeos ali de ladrões entrando em casas, entrando sim, nas sim. casas erradas, digamos assim. Já vi vários. Encontraram né, com... Tem aquele ladrão lá que entrou numa academia de luta, né, cara? de jiu-jitsu. Imagine. Qual que passa na cabeça desse cara? Inclusive ontem, na minha turma da quinta, de futebol, a gente tava conversando sobre a diferença do atleta profissional do atleta amador, né? E quando tem esses exemplos de lutadores profissionais contra pessoas normais. Tipo assim, cara... Dá muita diferença. É um negócio absurdo. Eu acho que a única chance da pessoa normal é ter um armamento. Ter, tipo, algum... Que mesmo assim é capaz de ainda perder. Dá muita diferença, por conta que... Não adianta, você tá preparando seu corpo o tempo todo, né? O tempo inteiro. Então, tipo, o seu corpo vai se condicionando a situações. Tipo, qualquer situação que aconteça, você vai saber lidar com a situação, entende? Uma pessoa que não pratica nada, ela não vai saber lidar na hora. Ela vai mais pelo emocional, né? E do que a questão racional. Tipo, a pessoa que treina, ela sempre tá pensando, cara, se o cara fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou Já tem o derrubar, preparo, né? vou, sei lá, vou segurar o braço do cara. Não, fora que nessas brigas de rua que acontecem, geralmente, muito por causa de álcool, né? Em bar, confusão. As pessoas romantizam muito a luta porque assistem filme. Mas se você assistir esses vídeos de luta de rua, a luta não dura um minuto. Porque a pessoa não tá acostumada a receber... Tipo, se a pessoa leva um soco no queixo, ela desmaia. Não, na hora. Ela fica com medo. Ela se assusta. Se assusta. Do baque, entendeu? Então, e o lutador, ele já tá acostumado. Ele recebe um golpe... É uma coisa que o Frajola até fala. Assim... A pessoa pode treinar 5 anos lá na academia, mas ela vai saber levar... O que é um soco de verdade na hora que entrar no ringue, por exemplo. Que o cara dá um soco dele e fala... Pra valer, né? Meu Deus, o que é isso? Uma coisa... Porque, tipo, o sparring, na verdade, tipo, principalmente de trocação, né? Ele é mais, assim, cadenciado. Você não vai soltar o braço na cara do cara, você cadencia. Então, você não tá preparado pra você levar uma porrada de verdade. Uma coisa que eu admirava muito, e o Frajola gostava de fazer também, era a parte do chute, né? Que era na coxa mesmo. Tem um vídeo dele, 2015, eu acho, 2014, por aí, que ele ganhou uma luta só no chute. Ele deu 2 na coxa do cara, e o cara começou a sair mancando do ringue. Ele teve que sair mancando. Ele não aguentou. Ele nem precisou dar soco no cara. Sim. E dá muita diferença. Tipo, a gente faz um trabalho com a Polícia Militar, né? Tipo, o ano passado... Eu acho que no começo do ano passado, a gente fez a formação do
último grupo, né, da Polícia Militar. Daí eles foram na academia e tal, pra fazer aula de jiu-jitsu, de kickbox e tal. E na época o instrutor, o Pablo, que é da polícia lá de Palmas, ele tinha dado o exemplo, porque ele também pratica a luta, né? Ele dá o exemplo, vocês têm que estar preparados e tal. Eles incentivam muito a questão do profissional procurar uma arte marcial para praticar, para não ficar parado. E daí ele falou, você imagina você encontra o Frajola na rua, você não sabe quem que é. Uhum. E ele resolve te dar um chute na perna. E você não tá preparado para isso. Será que você vai aguentar? Não aguenta, Ele não nunca. aguenta, porque você não sabe como se posicionar. Uhum. Daí ele deu até um exemplo, chamou um dos meninos lá, né, que tava na formação, falou, fica aí na frente, deixa o Frajola chutar. Nem chutou bem fraquinho, assim. Quase que o bicho cai no chão, assim, de Nossa, tanta mas- força que bateu. Só que a gente tá condicionado a isso, né? Uhum. A gente treina tanto, que pra gente é natural. Mas pra uma pessoa que não treina, é muito forte. É muito, tipo, a pancada é muito forte. Entendeu? Você vê, esse pessoal do Muay Thai, eles treinam muito a parte do calejamento. Dar chute com a canela em ponta de pau e mão no seco pra calejar os dedos e tudo. É uma resistência muito grande que eles têm. Se pegar o pessoal lá que é da Tailândia, é bizarro. Tipo, os caras O são cara quebra bem- metal no pé mesmo. muito forte, assim, questão de calejamento mesmo, né? Tipo, eles estão preparados a levar qualquer coisa. Se eles precisar chutar uma madeira, eles conseguem, né? E falar em... Eu já vi vídeo da galera do jiu-jitsu quebrando o taco de beisebol, né? Aham. E- Uma chave de braço, fazer, tipo, que nem fosse a gente chama de botinha, né? Que é pegar o pé do cara e jogando pra trás, a ponta do pé, tipo, vai virando pra trás. E daí a pessoa desiste porque, tipo, começa a doer, né? As articulações do pé. E daí tem vídeo na internet que o cara faz com o taco de beisebol pra mostrar a força que A consegue força que é. quebrar. E quebra. Se você não parar, não chega a quebrar osso, mas a articulação, Articulação. né? A questão das fibras, ela rasga, né? É a mesma coisa de chave de braço, né? Tipo, você pegar o braço ali, ficar esticando, e a pessoa não bater, ela vai esticando o braço e machucando o braço, né? Uhum. Então tem muita... É muito perigoso, né? Se a pessoa não saber usar... Você imagina eu usar isso numa briga. Tá louco, né? Você cai e você machuca o cara às vezes vai ficar, tipo, 6 meses sem andar. Não, e interessante você falou do curso pra polícia, né? Interessante que os policiais tenham esse treinamento, né? Sim. Pra lidar com situações sem precisar da arma de fogo, né? Saber mobilizar um criminoso ou uma pessoa alterada sem muito mais violência, né? Sim. Ali mobilizou, a pessoa deu, Se acalmou. acalmou, aí algema ou dá outro procedimento. Bem interessante, cara. A questão, tipo... Eu não sei se isso tem no curso deles, na formação, mas Só quando entra. só depois que entra. Então, só quando entra, tipo, você está se formando, eles fazem essa preparação, mas, tipo, pelo que eu entendo, né, que já relato de alguns, durante, assim, tipo, depois que você já é formado, você não tem mais isso, né? Ou você procura só, tipo, sozinho, né? Tipo, eu quero praticar e tal pra, tipo, manter o físico, essas coisas, ou senão você não pratica nada, né? Tipo, você se formou, você vai trabalhar. Que nem, a gente tem um curso de capacitação, né? Tipo, a gente faz um treinamento com o pessoal na licença deles, que eles têm que procurar algum curso. Então, a gente fez esse curso para dar capacitação de defesa pessoal, né? Para a Polícia Militar. E daí o que relatam bastante é a questão dos processos depois que você vai fazer, por exemplo, uma abordagem, né? Tipo, você não pode chegar assim e dar um socão na cara do cara, né? Porque, tipo, você tem um Mas cara bem com que- celular, cara, vai dar BO pro policial. O cara deu um soco Que no às vezes dá no vontade de cidadão. dar, mas... Com certeza. Então eles têm que saber lidar com algumas situações, né? Então, tipo assim, eu vejo que, tipo, como eu mostro as técnicas, né, de jiu-jitsu e tal, você consegue controlar a situação sem causar tanto dano na pessoa, assim, tipo, pega lá, faz uma torção, derruba o cara no chão, algema, calma aí numa e tal. confusão você acalma a situação, né? Não precisa Você não utilizar arma de precisa- fogo, não precisa usar Fogo, cacetete. exato. Porque eles falam muito isso, né? Tipo, a abordagem hoje em dia, isso é por conta do Brasil mesmo, as leis e tal. Dependendo do jeito que eles vão agir,
pode dar processo pra eles, né? Problema pra eles. Daí eles vão ter que responder e tal. Que, o cara pegou e deu um soco no cara lá sem dever nada. Mas às vezes tava devendo. Só que ninguém sabe, né? Porque pegou o celular só pra filmar, né? E daí filma sempre uma parte ali que não tava no contexto, não posta inteiro o vídeo. E eles falam muito disso, tipo, eles têm muito medo, assim, de abordar e como vão abordar. Então eles têm que sempre estar preparados pra tudo, né? Vai acontecer. E como professor, ou até como aluno, você viveu isso na academia, já teve algum cara que entrou na academia, tipo, meio trombadinha? Tipo, toda vez? Toda vez. Aquele cara que ele já entra, ele já é o cara. Mas é isso aí que é o legal da arte marcial, né? Você saber lidar com o seu ego, né? Então, a todo momento você tá aprendendo a lidar com o seu ego. Questão, tipo, se achar melhor que os outros, querer, eu sou melhor que fulano, querer ser o bambambam. Então, tipo, você tem que saber ensinar os alunos como que você consegue lidar com o ego, né? Tipo, colocar eles no lugar deles. Se precisar ir lá e treinar com o cara, não, vem aqui então, vamos ver então. Daí você dá uma executada pra abaixar a bola do cara, tem que fazer, não adianta. Isso aí é da arte marcial. Por isso que a gente sempre a gente tá lidando com pessoas assim, né? Às vezes a pessoa, ela, pela questão de, tipo, conseguir fazer alguma coisa, ela infla o ego e acha que é melhor que as outras, entende? Daí você tem que meio que educar a pessoa, sabe? E daí, por que falam muito que o faixa preta mesmo é uma pessoa humilde, né? Que, tipo, ele vê que, tipo, cara, qualquer um é igual a qualquer um. A única coisa que eu tô mais preparado que... E também porque ele já apanhou muito, né? Ele sabe como é que é. Ele sabe o caminho, né? Entende? Tipo, eu acho que isso aí é o diferencial de um faixa preta mesmo, sabe? Tipo, você chegar e saber lidar com o ego, sabe? Tipo, você vê que, tipo, cara, você é só mais um no mundo inteiro. Você Tem não é um... diferente de ninguém. Tem um videozinho legal na internet que é um faixa preta com... Ele entrou com uma faixa branca numa academia e começou a lutar. E automaticamente ele vai ganhando as lutas de faixa roxa e tal. E o pessoal fica incrédulo, fala, cara... Como é que vai ganhar? Que você tem um talento natural, não é possível. Depois ele se revela, pessoal, faixa preta e tal. E no vídeo as pessoas ainda... Os lutadores lidaram bem, sabe? Não teve nenhum que ficou muito ofendido, sabe? Mas é muito legal essa parte de educar as pessoas, né? Tipo, fazer elas, baixa a bola aí, cara. Que você, não importa quem você seja, você... Tanto que, assim, um negócio que aconteceu, tipo, no jiu-jitsu mesmo, que é o Hélio Gracie, né? Ele, quando começaram a fazer essa questão da banalização das faixas, né? Tipo, questão, tipo, o cara dá faixa pra qualquer um, tipo, o cara, vamos passar a faixa. Tipo, por questão financeira e não porque a pessoa merecia, o que ele fez? Ele retornou a faixa azul. Ele falou, não, vou amarrar a faixa azul a partir de hoje. E ele, depois daquela época, ele só treinava com a faixa azul dele, só amarrava a faixa azul dele. Porque, tipo, ele falou que faixa não importa. É muito mais a questão do caráter da pessoa, né? Você mostrar, ensinar a ela ser uma pessoa diferente do que a faixa, entendeu? Porque hoje eu posso vir aqui e te dar a faixa preta, você falar, não, você é faixa preta hoje. Mas você é um faixa preta de verdade? Como que você vai se comportar diante a um público sendo um faixa preta? Isso que eu acho que é o mais legal, é o diferencial, entende? É a questão de lidar com o ego, né? Tipo, você vê, tipo, hoje você tá preparado para ser faixa azul, hoje você tá preparado para ser faixa roxa e assim por diante. Hoje a cor da faixa é mais pra competição, né? Que a gente fala, pra você ter um nível de competição. É o treinador que decide, tipo assim, depois de um tempo, você tem a evolução, eu vou... Isso, geralmente as federações exigem um tempo mínimo e fica de critério, no jiu-jitsu pelo menos, e fica de critério do professor quando ele acha que você tá apto a trocar de faixa. Às vezes a pessoa treina, sei lá, uma vez na semana, ou vem uma vez no mês. O cara não tá preparado pra ser faixa azul. Tipo, a próxima faixa, no caso, faixa branca pra azul. Então, tipo, depende muito da observação do professor, né? Eu vejo que, assim, tipo, o professor vai saber a hora certa de te passar. Por exemplo, tem casos que a pessoa é competidor e, às vezes, a pessoa treina por hobby. Tipo, o cara já tem 50 anos, começou a treinar, gosta do ambiente, gosta da galera.
como é que você vai cobrar um cara que é competidor a mesma exigência com um cara que treina por hobby? É outro tipo de graduação, entende? Então a gente tem que saber lidar, né, com essas situações, né? Que conselho hoje você daria para alguém que quer se tornar um campeão mundial? A ter muito resiliência e foco, né? Tipo, eu acho que assim, se você conseguir saber lidar com o que você tem, né? Tipo, eu trabalho, eu tenho tantos dias que eu posso treinar e é isso que eu posso fazer. Se você conseguir organizar seus dias e ter uma resiliência, entender o que é preciso para ser campeão, você vai ser campeão. Isso é questão de tempo. Tipo, eu acho que qualquer um pode ser campeão. O diferencial é você saber ter resiliência e ter foco, né? Ter determinação, assim, tipo, eu quero ser campeão mundial. Então, vamos correr atrás para ser campeão mundial. Tipo, o que hoje eu vejo é que as pessoas nunca querem sair da zona de conforto, né? Porque a zona de conforto é muito mais fácil, né? Então, vou ter que ir no campeonato. Vou ter que gastar. Vou ter que sair de casa. Vou ter que, às vezes, pedir no serviço para sair antes, para poder viajar. Então, tipo, a pessoa desiste aí. Ele já fala, não vou. Eu já acho que vou deixar, não vou ir. Daí vai passando os anos, daí, mas eu podia ter feito. Podia, mas não fez. Você vê que essa questão de conforto é a pior furada, né? É onde você mais se bota no perigo. E é o que tipo, as pessoas perguntam, cara, por que as crianças gostam tanto dos atletas, né, cara? Eu vejo que é porque os atletas correm atrás dos sonhos, né? Exato. E diferente da grande maioria das pessoas, os atletas, tipo, eles se sacrificam, saem da rotina deles, tipo, pra conseguir os objetivos. E por mais que, tipo assim, o objetivo é ser campeão mundial, por mais que ele não tenha conseguido, tipo, toda essa trajetória dele já inspira muita gente. Sim. Então, eu acho que... Hoje, assim, eu vejo que, tipo, o meu papel, por exemplo, que nem diante dos meus alunos e da galera que me conhece, é que eles me veem como exemplo, né? Independente da minha vitória ou derrota, mas eles veem a minha trajetória. Tipo, o que eu faço para chegar lá. Então, tipo assim, às vezes o cara se inspira por conta disso. Tipo, o cara é focado, o cara se dedica e tal. Então, eu vejo que, tipo, as pessoas veem isso como um fator, assim, tipo, de admiração, entende? E daí eu penso, mais de uma pessoa já me perguntou, mas o que eu preciso fazer para ser campeão? Cara, ter resiliência e foco, cara. Se você quer ser campeão, você tem que, às vezes, tirar do seu conforto e ir lá e fazer o que precisa fazer. Se precisar treinar, final de semana, vai treinar. Se precisar deixar de comer alguma coisa que você gosta, vai ter que deixar, não adianta. Tem que ter um não adianta sacrifício. você querer fazer as coisas, mas eu quero tomar minha cerveja e ir competir no domingo. Não dá. Toma no sábado, não vai dar certo. Não vai dar. Você vai dar ruim. Vai ter que deixar algumas coisas de lado. E falar em campeão, eu vou pedir uma ajuda pro Gustavo aqui. Gustavo. Vou mostrar essas medalhas aqui. Eu acho que vou mostrar nessa câmera aqui, ó, do Matheus. Não, mostra a do Felipe. Qual que é melhor pra gente mostrar? Aquela ali? Tá, então vamos mostrar aquela ali. Matheus, só mostra. Posso pegar aqui? Pode. Essa que o Matheus tá segurando é... Essa aí é do Sul-Americano. 2024. Foi em São Paulo. Vamos ver. Eu Você lutei vê bem? Tá focado? na metade de novembro, foi. Uhum. Fiz umas 2 lutas muito duras, assim, foi bem boa. A semifinal eu lutei, um cara era lá do Chile, se não me engano. Chile. E essa aqui é o Mundial 2024. Essa é mais recente, né? A 2024, essa aí. É a última. Essa aí já foi faixa preta, né? Essa aí eu lutei a final com um cara lá de Manaus. Manaus. E aonde foi a competição? Essa aí também foi em São Paulo. São Paulo, sim. Lá no Ibirapuera. As medalhas do jiu-jitsu, elas são bem bonitas, assim. Elas Nossa, é bem robusta. impõem bastante, né? Impõe respeito. Então, hoje eu tenho mais de 65 medalhas. Acho que tá na faixa de 65 medalhas, né? Só que eu compito já faz quase 12 anos. E eu tenho uma pergunta um pouco polêmica, que é um debate que eu já vi na internet, que é o seguinte.
a galera discute muito sobre medalha de participação. O que você tem a dizer? Qual que é a tua opinião sobre a medalha de participação? Cara, eu acho que assim, no infantil, eu acho legal. Questão, tipo assim, de 4 até 7, 8 anos, até 8 anos. Eu acho legal pela questão de motivar as crianças a esse meio competitivo, né? Mas depois eu vejo como, sei lá, pessoal, eu fui lá lutar só por lutar. Entende? Então você tá meio que desmerecendo a preparação do cara que participa mesmo pra ser bom, né? Tipo, se destacar na frente dos outros. Porque senão, tipo, por exemplo, vamos pensar numa corrida de rua, né? Tipo, eu vou correr, independente da posição que eu chegar, eu vou ganhar a medalha. Sim. Eu ganhei uma medalha de participação. Eu posso falar que eu cheguei em primeiro ou último. Ninguém vai se interessar. Então, qual que vai ser a diferença do cara que se prepara para ser o melhor? Tipo, ter o melhor tempo na corrida. Nenhum. Tipo, ele vai chegar em primeiro, o cara que chegou em último também ganhou a mesma medalha. Então, acho que assim, pra criança pequena, legal, por conta que incentiva as crianças a participar mais. Mas depois, eu acho que não. Depois que tem uma certa mentalidade, a gente tem que questão da mentalidade focar em ganhar. Eu também tenho, eu penso mais ou menos assim também, porque tipo, no Brasil se dá muito valor só pra quem ganha, né? E cara, uma medalha de prata, uma medalha de bronze é uma baita uma conquista, dependendo principalmente dependendo da situação do atleta. Às vezes é a primeira competição, ele já conseguiu uma medalha de bronze, meu Deus do céu, é uma baita uma vitória. Mas eu penso que também é uma conquista de quem, tipo, merece, sabe? É ruim você participar e não ganhar? Claro que é. É frustrante, treinou muito. Mas eu acho que você já premiar a pessoa, aqui, ó, toma aqui a medalhinha de participação aí. Eu não sei, me parece que já tira um pouco do mérito de quem conseguiu e não incentiva a pessoa a não seguir em frente. Eu acho que, tipo assim, a pessoa que se prepara mesmo pra vencer, ela não faz sentido, então. Por que eu vou me preparar pra vencer se eu vou ganhar igual? A pessoa pensa, fui lá participar só pra ganhar medalha, entende? Eu lembro que tinha até, a galera conversava na época que no auge lá da disputa do CR7 contra o Messi, e tinha que ter outra categoria aí pra dar o prêmio pra um dos dois e outra categoria. Eu falo, cara, na verdade não. Eles são os melhores. Se você quer ganhar aquele prêmio, você tem que ser melhor que eles. É difícil? Claro que é. Os caras são as lendas. Fora então anos e anos aí, só eles dois competindo. Mas agora deu uma diferença. Aí, tipo, como existem outros esportes. Às vezes o cara fica 5, 6 anos ganhando e o outro fica só segundo lugar. Só no cheiro. Entende? Tipo assim, eu acho que esse que é o diferencial do nível competitivo, né? Tipo, você ter essa primeiro, segundo, terceiro... Tipo, você tá ali sempre lutando pra ser o melhor, né? Só que assim, que nem eu vejo, por exemplo... eu vejo assim, que nem eu já, né? Tipo, que eu já tô há um tempo, assim. A questão da medalha hoje não é um fator, assim, que eu ganhei a medalha, fui campeão e tal. Eu acho que é mais a questão da vitória, entende? Tipo, se você se desempenhou bem, né? Então, tipo assim, eu ganhei e fui campeão, né? Mas eu vejo mais pela questão do preparamento, assim, tipo, eu fui bem porque eu consegui fazer tal coisa, do que a medalha, entende? Tipo assim, às vezes você ser um vice-campeão, mas lutou mais que o cara. Pode acontecer. E existe regra pra isso, né? Tipo, hoje em dia, tipo, você tem regras, às vezes o cara não lutou nada, mas conseguiu se desempenhar melhor por conta da regra, entende? Então, assim, eu acho que assim, o melhor fator é isso, você conseguir, adiante da conquista, ver o que você melhorou e o que você pode melhorar para a próxima. Esse é o grande motivante, né? E, Felipe, agora vamos para uma dinâmica. O Matheus vai apresentar para nós aí. Isso aí. É a dinâmica do isso e aquilo, isso ou aquilo. Onde você tem duas escolhas, você vai ter que escolher uma dessas aí, apenas essa. Não precisa dar explicação se não quiser. Vamos lá, né? Vamos começar. Começa aqui que se prefere no campeonato, por exemplo. Finalização ou pontuação? A finalização, né? Sempre. Prefere treinar durante a manhã ou à noite? Durante a manhã. Eu sempre falo para meus alunos, eu acho que o melhor horário é treinar de manhã.
Qualquer horário, de manhã. Porque manhã. você, tipo, desperta o teu corpo o dia inteiro. Sim. O cara que treina à noite, não é pela questão, às vezes, porque é a opção que ele tem, né? Mas a pessoa, você, tipo, treina, trabalha, você faz a tua rotina, o dia, daí você ainda tem o tempo pra você treinar. Uhum. Então, às Já vezes chega você cansado, vai né? tá cansado, você não vai conseguir treinar bem e tal, tá estressado às vezes. E o de manhã não, de manhã você acorda, treina, parece que o dia inteiro vai render. Isso aqui acho que você já falou, né? Chave de braço ou triângulo? É a chave de braço. Eu gosto. O meu professor gosta muito de triângulo. Ele só finaliza no triângulo, mas eu gosto de chave de braço. Essa aqui também já foi mencionada, vai ficar por cima ou raspar? Ah, eu gosto de raspar, né? Tipo, ficar por baixo e tentar derrubar o cara. Um amador motivado ou faixa preta na parte do treino? Tipo, Um treina- amador motivado. treinar com Isso. um amador motivado ou treinar com faixa preta? Que... No caso, Cara, eu acho que um amador motivado. Porque o cara, ele dá a vida ali, ele quer, tipo, mostrar serviço. Então, esse é o cara mais massa de treinar. Porque o cara, ele vai dar tudo de si pra tentar se Ganhar a desempenhar bem. Indiferente, tipo, do grau de faixa ali, eu acho que o treino melhor que tem, sabe? Tipo, o cara tá ali porque ele tá com vontade mesmo. Treinar vontade. ganhar rápido ou vencer depois de uma longa luta? A ganhar rápido, né? É melhor. Porque Menos. assim, ó, tipo, na faixa preta, adulto, por exemplo, é 10 minutos a luta, né? Então é mais cadenciado e tal. Então se você conseguir ganhar rápido, você consegue estar preparado pra próxima já, né? Às vezes o cara faz 10 minutos, uma luta tensa, fica cansado, tipo, as pegadas, e daí você ainda saber que você vai lutar daqui um pouco. De novo, De novo. daí você É diferente, né? Não, e até um exemplo de diferença física foi aquela luta do McGregor com o Floyd Mayweather, que era UFC contra boxe, né? E tu viu que o McGregor nos primeiros rounds ele vai bem, sabe? Ele consegue cadenciar bem. Só que depois, acho que do 7º round, cara, não vai. fator físico, cara, o McGregor tava completamente cansado. Porque imagina, o boxeador é treinado pra isso, né? Aguentar. Aguentar É- 10 é- rounds. É quantos rounds? É 10 rounds Acho no que é boxe? 10, eu acho que é 10 Cara, é muita coisa. Então, tipo assim, o cara já sabe que ele vai aguentar. É só esperar, entendeu? força ou técnica? Técnica, sempre. Acho que é o melhor exemplo de jiu-jitsu é técnica. Se você se você conseguir fazer uma boa técnica, você vai prevalecer a força. Indiferente o cara ser muito forte, você consegue. Você consegue ganhar. Foi o que a gente falou lá no início, né, do episódio, que Sim. um cara de 80 quilos ganha um cara de 180, então... treino puxado ou um descanso extra antes do campeonato? Treino puxado, sempre fui. Quem faz mais vai conseguir mais. Conseguir mais. Entende? Mas eu sei que tem gente que gosta de, tipo, repousar e tal, né? Mas eu sempre fui do treino puxado. Antes das lutas, você prefere agitação ou um sossego? Não um sossego no caso que a gente falou que agora de descanso, mas ficar na paz ali, tranquilo, sem escutar ninguém. Antes da luta, descansar ali, esperar o momento certo pra lutar. O que a gente tenta fazer início de luta, antes de lutar ali, no caso, alguns minutos antes de pesar, é você ativar o corpo, né? É um pouco diferente, né? Você tentar fazer uma ativação do corpo, fazer uns movimentos para o seu corpo ficar atento, entende? Mas depois que você faz esse aquecimento pesa, daí eu gosto de esperar a hora da luta, né? Tipo, ficar mais de boa ali, quietinho e tal. Você prefere ser lembrado mais na parte de professor ou na parte de campeão mundial? Acho que de professor. Eu acho que a questão do professor é o que você vai transmitir de exemplo, né? Então, tipo, o cara ser campeão é passageiro. Então, tipo, você nunca vai ser campeão a vida inteira. Mas você, professor, você sempre vai ser. Você vai sempre lembrar do professor da escola. Ou da academia. Isso dificilmente você vai esquecer. E falando em professor agora, pra gente encerrar, qual que é a mensagem que você quer deixar pros seus alunos, pros pais dos alunos, pra quem tá te assistindo agora? Quem é o Felipe Burilli? O Felipe Burilli, eu acho que é uma pessoa que conquistou o que conquistou
questão de esforço, né? Tipo, ter muita resiliência e sonhar, né? Tipo, uma pessoa que não deixou de sonhar. Tipo, sempre acreditou que poderia conquistar o que já conquistou e nunca desistiu, né? Tipo, porque teve algumas vezes que eu tive tropeços, isso aí não tem como você não conseguir sempre ganhar, então você sempre tem alguns tropeços, mas você dá a volta por cima e tenta buscar sonhar de novo e tentar conquistar, né? Eu acho que isso aí é o melhor exemplo que eu posso dar para as pessoas que querem, tipo, conquistar alguma coisa. Uhum. Isso aí. Então, Felipe, novamente gostaríamos de agradecer a tua presença, aproveitar esse espaço, quiser falar olhando para aquela câmera ali, tipo, falar tuas redes sociais, onde é que o pessoal pode encontrar teu trabalho. Uhum. Então, se quiserem me acompanhar, tem o meu Instagram, né? Geralmente eu coloco todas as minhas coisas lá no Instagram, felipe.burilli, né? E daí eu tenho um canal no YouTube, às vezes eu coloco as minhas entrevistas lá, coloco as minhas competições, então eu tento divulgar o máximo possível, né? E a gente tem uma página do Instagram da Academia de Jiu-Jitsu, né? Que eu dou aula, que é Araújo Jiu-Jitsu Pato Branco, né? Então, tudo junto, né? Em minúsculo. Onde eu coloco sempre os meus treinos e os treinos do pessoal e as competições que a gente participa. Né? Essa página também no Instagram? Isso, página do Instagram. Uhum, show. Pessoal, olhando para essa câmera aqui, lembrando que vocês podem... Esse episódio vai estar disponível no Spotify, para você escutar e assistir no Facebook e no YouTube. Lá você... É o Sem Conexão, no Instagram, né? Sem Conexão com 2 O's no final. Sigo também Alisson Reis, que é o meu Instagram, Alisson H. Reis. Qual que é o teu Instagram, Matheus? Mateus.Fontinel. E vamos lembrar vocês de novo que esses episódios só são possíveis graças à equipe da It's Media, que disponibiliza todo o estúdio pra gente poder fazer nossas gravações. @It's Media. @It's Media Comunicacão. Também fazer um agradecimento ao Jader, que tá operando aqui pra nós, o Gustavo tirando foto e operando as câmeras. Agradecer ao Ricardo Trombeta também, e todo o pessoal da It's Media. Então é isso aí, finalizamos mais um episódio, olhando para aquela câmera agora, essa principal aqui. Beleza, pessoal, até mais. Valeu.